Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 5. João 5. Por meio de Jesus a vida. Em João 5 é descrito dois eventos da execução do ministério de Jesus. São eles, a cura do paralítico no tanque de Betesda e o discurso do Mestre contra os judeus. Ambos momentos trazem lições importantes sobre como Deus age nas nossas vidas e a respeito do nosso tratamento com o próximo. Ao realizar o terceiro milagre relatado no Evangelho de João, curando um homem paralítico há 38 anos, Jesus expressa sua compaixão àqueles que por vezes são marginalizados pelas pessoas. Como o próprio paralítico enfatiza, absolutamente ninguém o ajudava em sua tentativa de ser curado, o que talvez estava o deixando com cada vez menos esperança. Contudo, o Mestre foi exatamente onde o homem estava e bastou uma palavra para que ele voltasse a andar. Além disso, diante da indignação dos judeus por causa da cura, Jesus explica como o seu Pai, Deus, valida o seu ministério tanto em palavras quanto em ações. Por meio da vida que há em Jesus podemos ser curados, transformados e principalmente salvos, e ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. Contexto histórico. O contexto de João 5 se dá quando Jesus estava indo para um festival em Jerusalém em um dia de sábado. Intencionalmente, o Mestre vai ao tanque de Betesda para curar o paralítico e ordena após o milagre que ele carregue seu próprio leito. Desse modo, os judeus ficaram indignados porque essa ação em um dia de sábado infringiu a lei de Moisés. Ao passo que, Jesus quebra alguns paradigmas da lei, além de explicar também qual é a sua relação com Deus, desencadeando a constante perseguição dos judeus a ele, dali em diante. Versículo 1 ao 18. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem, que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. E, imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito, e andou, e aquele dia era o Shabat. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia do Shabat, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito, e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito, e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado, por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. O homem partiu, e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus, e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabat. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 1. Festa dos judeus. Depois disso marca a passagem de um intervalo indefinido de tempo. Pode ter passado até 1 ano e meio desde a última festa registrada, a Páscoa, quando Jesus purificou o templo e se encontrou com Nicodemos. A festa dos judeus, cujo nome não é mencionado, pode ter sido a festa das cabanas. Sobre Jesus subiu para Jerusalém,
Ver nota em João 2 verso 13. Versículo 2. Betesda. Betesda pode significar casa de misericórdia, um termo apropriado em razão da situação desesperada das pessoas que ali ficavam à espera de uma cura miraculosa. Ver nota em João 1 verso 13. Versículo 3. Judaísmo oficial. É bem provável que o judaísmo oficial não aprovasse a superstição associada aos supostos poderes de cura do tanque de Betesda. Ver nota no verso 7. Versículo 5. O homem com enfermidade há 38 anos. É provável que enfermidade signifique aqui paralisado ou coxo, a palavra grega expressa inválido. Não sabemos a idade do inválido ou quanto tempo estava ali, mas fazia 38 anos que era aleijado, o que representava mais do que muitas pessoas viviam na antiguidade e quase o mesmo tempo das peregrinações de Israel no deserto. Deuteronômio 2 verso 14. Sobre a propensão de João para escolher milagres, difíceis e surpreendentes, ver nota em João 2 verso 11. Para uma cura semelhante, ver Mateus 9 versos 1 a 8. Versículo 6. Jesus fala com o enfermo. Sabendo, provavelmente indica conhecimento sobrenatural, ver notas em João 1 verso 48 e João 4 verso 19. A conversa de Jesus com o homem pode ter sido ocasionada por seu pedido de esmola, ver Atos 3 versos 1 ao 5. Versículo 7. O homem enfermo lhe responde. A superstição local atribuía a agitação da água a alguma ação de um anjo. Versículos 8 e 9. Milagre de Jesus. Um leito, grego, krabatos, diferente de cama, grego, clinarion, Atos 5 verso 15, era o leito do pobre homem. Feito de palha, ele podia ser enrolado e carregado. Não nos é dito que esse dia era Shabat, senão após a realização do milagre. Isso estabelece o contexto para as tensões com os judeus incrédulos. Versículo 10. Judeus e o Shabat. Com uma demonstração mesquinha de legalismo religioso, os líderes judaicos censuraram o homem por carregar seu leito em dia de Shabat. Embora, na verdade, não violasse nenhuma regra bíblica relativa ao Shabat, o homem estava transgredindo um código rabínico que proibia a condução de um objeto de um domínio para outro. Por essa razão, Jesus foi acusado de incitar o homem a pecar. Versículo 14. Jesus reencontra o enfermo no templo. Jesus encontrou novamente o homem no templo, ver nota em João 2 verso 14, perto do local de sua cura. As palavras de Jesus podem implicar que o sofrimento do homem fosse em razão de seu pecado, mas não sugere que todo sofrimento seja causado por algum pecado pessoal, ver nota em João 9 verso 2. Coisa pior pode se referir ao juízo eterno por conta do pecado, versos 22 ao 30. Versículos 15 ao 17. Jesus responde à acusação dos judeus. Embora Gênesis 2 versos 2 e 3 ensine que Deus descansou, hebraico, Shabat, no 7º dia da criação, os rabinos judeus concordavam que o Eterno continuamente sustentava o universo, contudo sem violar o Shabat. Se Deus está acima das regras do Shabat, Jesus também estava, Mateus 12 versos 1 ao 14. E ainda mais, mesmo os judeus faziam exceções à regra que proibia trabalho no 7º dia da semana, principalmente em casos onde a circuncisão ocorria em dia de Shabat, João 7 verso 23. Versículo 18. Fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus, parecia violar o ensino do Antigo Testamento de que há somente um Deus, Deuteronômio 6 verso 4. Assim, os líderes judeus acusaram Jesus de blasfêmia, e essa foi a principal denúncia levantada contra Jesus perante Pilatos, João 19 verso 7. Versículos 19 ao 47. Então, respondeu Jesus e disse-lhes, na verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz,
o Filho também da mesma forma o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas, para que possais ser salvos. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai, que me enviou, tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo honra dos homens. Mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai, há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresseis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Versículos 19 ao 26. Sobre a relação de Jesus com o Pai nesses versículos, ver nota em João 3 versos 16 ao 18. Verso 19. Reivindicação de Jesus. A reivindicação de Jesus de que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, reflete a afirmação de Moisés de que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Números 16 verso 28. Versículo 21. O Filho vivifica aqueles que quer. A declaração de Jesus de que o Filho vivifica aqueles que quer é significativa, pois só Deus tem a prerrogativa de ressuscitar os mortos e dar vida. Deuteronômio 32 verso 39, 1 Samuel 2 verso 6, 2 Reis 5 verso 7. Versículo 22. Julgamento. Assim como a vida. Verso 21. O julgamento é prerrogativa exclusiva do Criador. Gênesis 18 verso 25, Juízes 11 verso 27. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho. Jesus descreve a si mesmo como um mensageiro autorizado de Deus. É como no caso de Moisés e dos profetas, que serviram como agentes e porta-vozes do Criador.
De mensageiros designados, hebraico, shaliar, os judeus sustentavam que o agente de um homem é como o próprio homem. A declaração para que todos os homens honrem o filho, assim como honram o pai, estabelece, de fato, o direito de Jesus de ser adorado e equivale a uma reivindicação de divindade. Versículo 25. Na verdade, as palavras de Jesus lembram a visão de Ezequiel referente ao Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Versículo 26. Vida. A reivindicação de que Jesus tem vida em si mesmo reflete a afirmação no prólogo do Evangelho de João de que nele, Jesus, estava vida, ver nota em João 14 verso 6. Ela é apoiada também pela declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, João 11 verso 25. Por ser ele, a vida e ter vida em si mesmo, Jesus é capaz de dar vida, vida abundante agora, vida eterna no futuro, a todo aquele que depositar sua confiança nele, João 3 verso 16, João 10 verso 10. Versículo 31. Testemunho. Ele faz alusão à importância de se ter várias testemunhas, Deuteronômio 17 verso 6, João 19 verso 15, Números 35 verso 30. Versículo 32. O Pai. Jesus fala de Deus, o Pai, verso 37, quando diz, há outro que dá testemunho de mim. Evitar o nome de Deus era uma forma comum de se mostrar reverência. Versículo 33. Testemunho verdadeiro. Sobre Jesus como a verdade, ver nota em João 14 verso 6 e o eco dessa passagem diante de Pilatos, João 18 verso 37. Comparar com 3 João 3 e 3 João 12. Versículo 35. Descrição que Jesus faz de João Batista. A descrição que Jesus faz de João Batista como uma luz que iluminava e resplandecia parece refletir Salmo 132 verso 17, onde Deus afirma que preparará uma lâmpada para o seu ungido. João era uma candeia, mas não a luz, João 1 versos 7 e 9, seu testemunho era comparativamente pequeno e temporário. O tempo passado pode significar que João já estivesse morto ou na prisão. Ver notas em João 3 versos 29 e 30. Versículo 37. O Pai tem dado testemunho de mim. O Pai tem dado testemunho de mim, pode referir a voz no batismo de Jesus, Mateus 3 verso 17, uma passagem não mencionada explicitamente em João, embora a referência primária possa ser ao testemunho de Deus na Escritura. Lucas 24 versos 27 ao 44, Atos 13 verso 27, 1 João 5 verso 9. A afirmação de Jesus de que seus ouvintes nunca ouviram a voz de Deus nem viram a sua forma parece aludir a Israel no deserto, que recebeu a lei no Monte Sinai sem ouvir a voz de Deus e sem ver a sua forma. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós. E a sua palavra não permanece em vós, faz lembrar a descrição de uma pessoa que teme a Deus e tem a sua palavra viva no coração, Josué 1 versos 8 e 9, Salmo 119 verso 11. Versículo 39. Examinem as Escrituras. A própria Escritura não comunica a vida, mas testemunha a respeito daquele que faz isso, Jesus. Versículo 43. Jesus veio em nome do Criador. Jesus predisse a proliferação de falsos cristos como um sinal do fim dos tempos, Mateus 24 verso 5. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, fez referência a uma série de pretendentes messiânicos nos anos que antecederam 70 depois de Cristo. Versículos 45 ao 47. Crer em Jesus. O apelo de Jesus a Moisés prepara o caminho para o capítulo 6, sessão no qual Jesus é apresentado como o novo Moisés, que proveu o novo pão do céu. A referência ao mais destacado líder dos israelitas como aquele que testemunha contra os judeus, ou os acusa, pode aludir a Deuteronômio 31 versos 26 e 27,
onde a lei foi invocada como testemunha contra o povo do pacto. A referência a Moisés escrevendo a respeito de Jesus pode aludir ao Pentateuco, atribuído a Moisés, ou à predição de um profeta como ele em Deuteronômio 18 verso 15. 5 importantes lições que podemos aprender em João 5. A importância da fé e da obediência. Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos e disse-lhe para pegar a sua cama e andar. A resposta obediente do homem demonstra a importância da fé e da obediência para receber as bênçãos de Deus. Isso nos lembra que a fé e a obediência são fundamentais para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. A misericórdia de Jesus. Jesus demonstrou sua compaixão ao curar o homem doente, mesmo sabendo que ele estava há muito tempo em sua condição. Isso nos ensina sobre a infinita misericórdia e compaixão de Jesus para com os necessitados. Ele está sempre pronto para nos estender sua graça e cura, independentemente de quanto tempo tenhamos estado em nossas dificuldades. A rejeição da religião legalista. Os líderes religiosos da época criticaram Jesus por curar o homem no sábado, mostrando sua adesão legalista à lei. Isso nos lembra da importância de priorizar o amor, a misericórdia e a compaixão sobre a rigidez das tradições religiosas. A autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Jesus afirmou que o Pai lhe deu autoridade para julgar e dar vida. Isso nos ensina que Jesus é o Senhor sobre a vida e a morte, e que Ele tem o poder de conceder vida eterna àqueles que creem nele. A necessidade de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Jesus afirmou sua divindade ao dizer que ele e o Pai são um. Isso nos desafia a reconhecer e confessar Jesus como o Filho de Deus e o único caminho para a salvação e a vida eterna. Reconhecer sua divindade é essencial para experimentarmos sua graça e salvação. Conclusão. João 5 nos permite refletir sobre a bondade do Senhor Jesus em acolher-nos com sua graça, como também sobre a maneira que temos replicado o que vemos no Salvador com o outro, com o nosso próximo. O Senhor Jesus dá vida para quem quer. Ele mudou a realidade daquele homem no tanque de Betesda e de muitas outras pessoas ao longo de seu ministério. Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam e nada e nem ninguém pode fazê-lo desistir de transformar a vida de mais alguém. Os judeus afirmavam ter fé em Deus, mas suas obras não eram coerentes com o seu discurso. Apesar de não se saber ao certo se aquelas águas realmente curariam o paralítico, eles poderiam tentar ajudá-lo, mas não o fizeram. Principalmente, porque não estavam nem um pouco preocupados com essas pessoas que eram debilitadas de algum modo. Assim, valorize ainda mais o nosso Senhor pela sua grande misericórdia e bondade, continuando sua obra, amando pessoas e dando bons frutos para a expansão do seu reino. A fé é evidenciada pelas obras e todas elas são feitas para promover o bem ao outro. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.